mulheres da Bíblia, que foram mulheres desbravadoras, e vocês também. Vocês são mulheres abençoadas que desbravam dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, dentro da onde você vive. Mas de todas essas, eu quero falar de uma mulher que ela fez a diferença na situação que ela vivia. A mulher do fluxo de sangue. Ela foi uma mulher resiliente. Ela foi uma mulher perseverante. Uma mulher que não deixou a esperança morrer no coração dela. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus. Mateus 9, 20. Eu gostaria de ler Mateus, mas eu também gostaria de ler Lucas, porque essa história da mulher hemorrágica, ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Ali conta a mesma situação, mas com olhares diferentes. Lucas com seu olhar de médico, Mateus, Marcos com outros olhares. E eu gostaria de ler Mateus e também depois abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Amém? Amém. Mateus 9:20. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher foi curada. Agora vamos lá em Lucas. Lucas 8. Isso, Lucas 8. Lucas 8. Amém? E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Lá em Marcos fala que ela contou toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. Essa mulher, ela não falou assim: se eu for, será que se eu for lá e tocar no manto de Jesus eu vou ser curada? Não. Ela falou assim: se eu tocar nas vestes, na orla do manto dele, eu ficarei curada. Essa mulher, ela determinou no seu coração que ela ficaria curada. Deus. Glória.
Aquela mulher, ela estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia. Há 12 anos ela vinha sofrendo com uma doença terrível, que nós não sabemos qual é. Nós só sabemos que ela estava com uma hemorragia. Então ela devia estar com uma enfermidade feminina, provavelmente uma endometriose, um mioma, um problema hormonal, até mesmo um câncer de útero. Nós não sabemos o que ela sofreu. Provavelmente não era um câncer por causa da extensão dos anos que ela já estava com a hemorragia. E ela vinha sofrendo aquilo. E ela, a todo instante, todo momento que ela estava sofrendo aquela situação, ela sempre procurou ser curada. Ela procurou os médicos. Possivelmente aquela mulher tinha muitas posses, tinha dinheiro. Ela fez tudo o que podia para ser curada. Ela foi aos médicos, provavelmente deve ter ido também ao sacerdote, porque naquela época as pessoas iam ao sacerdote, e ninguém pôde fazer nada por ela. Ela gastou tudo que tinha, e em Marcos fala que ela ia de mal a pior. Quer dizer, ela devia ter o fluxo, aí estancava, depois vinha de novo, aí dava uns paliativos para ela, depois vinha de novo, acontecia de novo aquilo, e ela sofria aquela situação. Ela sofria aquilo na sua carne, porque ela devia ser uma mulher anêmica, ela devia ser uma mulher pálida, branca, ela devia ser uma mulher totalmente doente, impossibilitada, sentir fraqueza no seu corpo, mas ela também sofria na sua condição emocional. Ela era rejeitada pela sociedade. Ela não podia estar junto de ninguém. Quando a mulher ficava no seu período menstrual, né, como está escrito lá em Levítico 15, de que a mulher, quando ela estava nos seus dias de menstruação, ela tinha que ficar separada. Ela tinha que sair do arraial. Por quê? Porque eu vejo isso até como um cuidado de Deus, porque o povo, quando saiu do Egito e foi para Canaã, estava no deserto e era multidão. Eu não sei o correto número de pessoas, mas mais de 6.000 pessoas estavam naquele deserto. Então tinha que haver algum tipo de proteção para que não proliferasse. Ai meu Deus, não saiu. Mas para que não houvesse doença, né? E as pessoas elas tinham que sair, ir para fora do arraial e ficar no seu tempo de purificação, né? Então ela tinha que estar, né? Por exemplo, no período menstrual da mulher, naquela época poderia ser 7 dias, uns ficam 4, outros ficam mais, né? Então elas tinham que estar separadas para isso. E era para quê? Para aquilo, porque na época não havia saneamento básico. Então tinha que haver uma proteção para não ter doença, né? E isso foi um cuidado de Deus. Mas essa lei mosaica, ela se estendeu até os dias de Jesus. Ela continuou até o dia de Jesus. Então as pessoas, elas cumpriam as leis de Moisés. Então aquela mulher, ela sofria, por quê? Porque ela não podia estar na sociedade, ela não podia estar junto de ninguém, ela não podia tocar nas pessoas. Possivelmente, se ela era casada, ela já tinha tido uma carta de divórcio, porque ela não poderia ter relação sexual com seu marido, ela não poderia ter filhos, gerar filhos. Então aquela mulher era uma mulher amargurada. Ela é uma mulher que não conseguia satisfazer as suas necessidades na vida. Ela não era realizada. Não era uma mulher triste, abatida, doente, que sofria de muitas coisas, né? Na alma, sofria no seu corpo. A sua vida espiritual também não deveria ser boa, porque ela, como ela se sentia repudiada, ela estava longe das coisas, ela não podia estar dentro da sociedade, do povo de Israel, então ela já não deveria se sentir mais como alguém de Deus, né? Como uma pessoa pertencente ao povo de Deus. Então aquela mulher, tente se colocar no lugar daquela mulher. Aquela mulher, ela sofria demasiadamente, mas ela de maneira alguma ela desistiu de ser curada. 12 anos
gastou tudo que tinha porque ela queria ser curada. Ela queria sair daquela situação. Ela queria sair daquele horror que ela vivia, daquela vida que ela vivia. Então ela perseverou, ela não desistiu, ela foi. Então, porque quando ela foi, ela ouviu falar de Jesus, provavelmente ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus tinha curado muita gente. E o que ela fez? Poxa, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais dinheiro. Os médicos não puderam fazer nada por mim. Ninguém pode fazer nada por mim. Eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Eu estou sozinha. E mesmo sozinha, mesmo com todas as coisas que ela havia sofrido, ela falou, eu vou até lá, e se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela colocou dentro do seu coração de que ela não iria morrer daquele jeito. E essa mulher, ela é uma mulher que fez a diferença. Porque ela arquitetou dentro da sua mente uma forma de ir lá, tocar Jesus, extrair dele poder, sem transgredir as leis de Moisés. Ela pensou, eu imagino que ela deve ter pensado assim, se eu for lá, eu posso ser reconhecida, que a maioria das pessoas ali deveriam conhecer ela, muitos anos sofrendo. Se eu for lá, as pessoas vão me ver, as pessoas vão começar a falar, o que eu vou fazer? Provavelmente ela se cumpriu, que a mulher usava um véu naquela época, usava um manto, ela foi por baixo. Existia o quê? Uma multidão que estava ali comprimindo Jesus. Ela foi por baixo, ela foi quietinha, ela falou, ninguém vai me ver. Ela falou assim, eu vou de uma forma que ninguém me veja. Eu vou lá, vou tocar na orla da sua veste, não vou tocar nele diretamente, para não transgredir a lei. Mas eu vou tocar na orla da sua veste e eu vou ser curada. E ela foi por baixo, ela foi quieta, ela foi perseverante, ela foi ali com aquela certeza no coração de que ela não seria mais daquele jeito, ela não sangraria mais. E quando ela tocou na orla da veste de Jesus, extraiu dele o quê? Poder. E nesse momento que ela tocou na orla da veste, extraiu dele poder, Jesus, ele falou assim, quem foi que me tocou? Aí Pedro, abençoado, falou assim, mas mestre, o povo te comprime, tem uma multidão aqui, me disse quem tocou. Muitos comprimiam Jesus, mas só ela tirou dele poder. Só ela tirou dele, e ele quis conhecê-la. Ela chamou a atenção de Jesus. Ela, com a sua fé, com a sua determinação, com a sua ousadia, ela chamou a atenção de Jesus, e Jesus quis conhecê-la. E ela tremendo, como o texto diz, que ela tremendo, com medo. Medo de quê? Medo assim, poxa, o povo vai me descobrir. Ela com medo ali, e agora eu vou ser apontada. Por quê? Porque ela devia estar massacrada, gente. Ela se sentia humilhada, ela se sentia triste, ela se sentia arrasada. As pessoas falavam dela, as pessoas poderiam rir dela, as pessoas poderiam fazer muitas coisas com ela, e ela era uma mulher angustiada, ela era uma mulher oprimida. Ela poderia muito bem falar assim, não tem mais nada para mim não, vou me trancar dentro desse quarto aqui, vou ficar nessa cama em depressão e vou acabar aqui, porque eu vou sangrar até morrer, porque não tem jeito para mim, ninguém pode fazer nada por mim. Mas ela não pensou assim, ela decidiu ser diferente, ela decidiu fazer a diferença na própria vida dela. Então ela, com medo e tremendo, ela contou ao Senhor toda a verdade. Ela contou para Jesus, Senhor, toquei o seu manto, porque eu não aguento
mais viver sangrando. Eu não aguento mais viver nessa situação. Eu não aguento mais ser humilhado e sozinha. Eu não aguento mais viver nessa solidão. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho amigos. Eu nem na sinagoga eu posso ir mais adorar. Eu estou fora de tudo. Eu estou aqui e ao tocar na sua veste, eu posso ver que há uma solução para o meu problema. E naquela hora que ela tocou, imediatamente o seu sangue estancou. E quando ela contou, imagina, gente, a multidão comprimindo Jesus. Então, imagina que quando ela se revelou ali e disse quem ela era e o que ela sofria, a multidão deve ter feito isso, ó. Porque todo mundo ficou com medo de tocar. Eu imagino isso, que a multidão deve ter aberto assim, ó, de uma tal forma, porque todo mundo, e muitos deveriam assim, como naquele episódio da mulher que ia ser apedrejada, que tinha um que pegou assim, já queria atacar, e fosse aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Ali naquela multidão devia ter alguém apontando assim, imunda! Porque era assim que era vista uma mulher com fluxo de sangue, imunda. Ela era considerada imunda. Então muitos deviam ali abrir uma multidão e devia olhar para ela e falar, imunda. Mas ela mesmo com medo, ela foi lá e abriu toda a verdade. E Jesus, lindo, maravilhoso, do jeito que Ele é, gentil, amável, que nos ama, que nos valoriza, falou para ela assim, filha, ânimo, a sua fé te curou. Em toda a Bíblia você vê Jesus tratando a mulher como mulher. Até para a sua própria mãe ele chamava ela de mulher. Mas para essa mulher ele chamou ela de filha. Sabe por que ele chamou ela de filha? Porque ele deu uma identidade a ela. Ele sabia que ela se sentia excluída, que ela não ia mais para a sinagoga adorar, que ela não estava mais se sentindo pertencente ao povo de Israel. E Jesus falou para ela, filha, para mostrar para ela que ela era importante, que ela era valorizada, que ela era amada, que ele podia fazer por ela não somente uma cura física, mas que podia trazer restauração para a alma dela, restauração para o espírito dela, para a vida dela com Ele. Então é maravilhoso. Jesus, se você ver assim, os detalhes que Jesus, ao lidar com as pessoas, você vai ver o quanto Ele era amoroso, gentil, sabe? Assim, tocava as pessoas com carinho, sabe? Jesus tocou aquela mulher, ele abraçou, acho que aquele filho, assim, ó, era um abraço dele, aquela mulher, filha, ânimo. E ele sabia que ela era uma mulher que queria, ela quis parar de sofrer, ela não queria mais viver assim. Ela não queria mais viver daquele jeito. Ela quis. E Jesus abraçou ela. Porque Jesus, ele pode curar tudo. Ele pode fazer de nós uma novas pessoas. Ele pode, esse problema aí, que de repente você está passando, Jesus pode reverter ele, porque ele é poderoso. Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Jesus, ele nos ajuda no momento de que estamos nos sentindo tristes, depressivos, para baixo, se sentindo nada. Quantas vezes estamos às vezes abatidos e sofridos. Mas eu pergunto a você, nesta noite, aonde você tem sangrado? Aonde na sua vida tem sangrado? Em cima de quem vocês têm sangrado? Faz uma análise. Talvez você foi muito ferido na sua infância, na sua vida.
Talvez pessoas fizeram muitas coisas com você, te maltratou. Talvez você teve uma infância onde você não sentiu muito amor. Que você soube de repente que desejaram que você fosse abortado. Talvez alguém te enganou. Talvez alguém te traiu. Você sofre por uma dor de uma perda. Sofre por a dor de um divórcio. Uma traição, por um engano, mentiram para você, te feriram, tiraram a sua inocência, tentaram te roubar, abusaram de você, o abuso físico, o abuso emocional, te maltrataram, te xingaram, fizeram muitas coisas com você que você mais do que ninguém sabe o que você passou, o que você passa e quais são as dores que você traz dentro de si. Só nós sabemos o que passamos. Cada um sabe a gota do balde que levamos. Cada um, só nós sabemos. Mas Jesus, assim como aquela mulher quis mudar, e você? Hoje é um dia a qual você pode chegar para esse sangramento, para isso que você tem passado, e falar: chega. Assim como aquela mulher, eu não quero mais sangrar, eu não quero mais sangrar na minha vida, eu não quero mais sangrar na vida das pessoas, eu não quero mais sangrar na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, na vida do meu chefe, na vida das pessoas na rua, onde eu vou. Às vezes você passa na rua, você está tão amargurado que você não consegue mais ser gentil com ninguém, não consegue mais fazer tratar as pessoas com amor, com dignidade. Você já está tão cheia de tantas coisas que você não quer nem conversar com ninguém. Mas Jesus quer fazer de nós hoje pessoas bondosas, porque podemos ser amorosos, sim, podemos ser pessoas cheias de graça, sim, pessoas cheias dos frutos do Espírito Santo, sim. Por quê? Porque assim como aquela mulher não quis mais viver sangrando, nós também não queremos mais viver assim. Por quê? Porque vamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Ela viu que em Jesus ela podia encontrar tudo aquilo que ela não encontrou em ninguém na vida. Em médico nenhum, em pessoa nenhuma, em família nenhuma. Ninguém quis ajudar aquela mulher. Mas Jesus, Ele ajudou aquela mulher. E às vezes nós deixamos coisas do mundo, coisas nos ferir, amarguras na nossa alma, coisas que vêm lá de trás, carregamos isso na nossa vida e não conseguimos ter uma comunhão plena com Deus. Não conseguimos ter uma intimidade com o Senhor, não conseguimos dobrar o nosso joelho para orar, ter propósitos na nossa vida. Chega! Se liberte disso. Deus, Ele quer nos dar a libertação plena. Deus, Ele quer mudar as nossas circunstâncias por completo. Você vai parar de ter problema? Não. Jesus, Ele não promete que não teríamos aflições no mundo. Não, pelo contrário, Ele disse que teríamos aflição no mundo. Esse negócio de falar: vem, pare de sofrer, é história da carochinha. Porque quanto mais a gente amadurece em Deus, mais a gente tem a visão aberta de que viver para Cristo é renúncia. Viver para Cristo é viver, e não é mais viver para si, é morrer, literalmente morrer. Não na carne, mas literalmente na vida. É morrer, é viver em renúncia, você se renunciar todos os dias. Então não é isso, não é parar de sofrer, mas é não deixar mais que as circunstâncias façam que a tua vida espiritual seja um fracasso. Você não vai mais deixar que as pessoas ditem o seu humor, que ditem a sua maneira de viver, que as coisas, circunstâncias façam você acordar um dia bem, um dia mal. Não. Isso é conquistado com Deus. Isso não é assim, não.
Eu vou parar assim, não. Isso é conquistado orando, buscando, lendo a Bíblia. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente tem um escudo para nos defender. Porque a palavra de Deus é que nos ensina a gente a se defender dos dardos inflamados do maligno. E dos dardos inflamados das pessoas tóxicas também. Olha, Deus, ali a palavra de Deus é que fala aquilo que somos. Não é as pessoas que ditam o que somos. As pessoas lá fora que te humilham, que gostam de colocar apelidozinhos. Não. Quem dita quem você é a palavra de Deus. Então, nós Jesus, ele sempre está aqui para nos ajudar a vencer. Mas precisa ter, sabe o quê? Uma disposição no nosso coração de querer ser diferente, de querer fazer a diferença, de sermos homens e mulheres que fazem a diferença na nossa geração. Não queira ser uma pessoa, vou viver, vou nascer, como a escola fala, né? Que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Não, nós podemos fazer a diferença. Nesse nascer e morrer, existe um tempo que Deus nos deu. Nós fomos chamados, nós nascemos para adorar o Senhor. Nós nascemos para servir ao Senhor. Então que possamos servir com interesse de coração. Porque quando a gente tem um propósito na nossa vida de querer ter Deus, as outras coisas passam a ser secundárias. Sabe? As aflições são secundárias, as coisas que acontecem são secundárias. Não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém. Tem coisas que nós não suportamos, tem coisas que ferem a nossa alma. Mas a palavra, eu creio muito assim, confio muito que Deus falou que nada vem na nossa vida quando a gente não possa suportar. Eu confio muito nessa palavra, porque só Deus conhece o nosso coração. Então nós não desmerecemos a dor de ninguém. Falar assim, você tem que ser forte, você tem que ser assim, não. Cada um sabe de si, eu não gosto de falar assim. Porque cada um sabe a dor que carrega. Mas em Deus é possível vencer. Em Deus é possível caminhar. Em Deus é possível ser uma pessoa diferente. Em Deus é possível fazer a diferença na vida da nossa família, na vida das pessoas do nosso trabalho, na vida das pessoas na rua e aonde quer que a gente esteja. Vamos ter Deus no nosso linguajar, ter Deus no nosso modo de agir, no nosso dia a dia. Amém, Jesus. Aquela mulher não desistiu. Aquela mulher, ela quis mesmo ser diferente. E nós precisamos tomar uma posição no dia de hoje. Tome uma posição, meu irmão. Tome uma posição, meu irmão. Diante de Deus, fala assim, eu não quero mais. Sacode aí, sacode esse desânimo. Sacode essa preguiça, sacode essa vontade de querer ficar deitada, de querer se deprimir. Sacode isso dentro de você. Você tem Jesus. Você tem Jesus, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. Então você levante, creia. Não carregue por anos esse sangramento. Ele pode estancar agora, por completo, por pior que seja a situação. Todas as suas angústias, traumas, recalques, dores, pecados, mazelas, quedas, fracassos, Jesus está aqui hoje. E Ele é poderoso para reverter tudo e trazer para a sua vida cura completa e libertação plena. Eu aprendi uma coisa, eu escuto muita pregação durante quando estou fazendo comida, cuidando da minha casa, eu escuto muitas pregações. E eu aprendi uma coisa assim, quer ver a amargura sair do nosso coração?
Pega um papel em branco e começa a colocar ali todas as bênçãos e livramentos que Deus fez para você durante toda a sua vida. Mas coloca nos detalhes. Você tem um chuveiro elétrico, né, que vai para o frio e vai para o quente. Tem um sabonetinho ali, ó, para você tomar um banho e ficar cheirosa. Aí vai lá, tem um desodorante, tem uma cama simples, mas é a sua cama. Travesseirinho, um teto para dormir. Quantos estão ali fora dormindo? Olha só o teu pé agora. Você tem um sapato para calçar. Tem gente que não tem. Sabe, essas coisinhas mínimas que às vezes passa desapercebido. Um ferro elétrico, você não sai amarrotado. Né? Umas coisas simples assim. Começa a colocar isso no papel e falar: Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por isso. Obrigada por isso, obrigada por aquele livramento, obrigada por aquela bênção. A amargura, ela não vai mais tomar conta de você. Você vai glorificar o dia inteiro. Todo dia você lê aquele papel, você vai ver como o teu dia vai ser diferente. Você não vai mais reclamar porque viu aquelas pessoas lá no Instagram indo viajar e você não consegue, tendo isso, tendo aquilo, tendo uma vida feliz. Gente, ninguém tem vida de comercial de margarina. Isso não existe. Todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dificuldades. Uns podem mais, outros podem menos. Aprenda uma coisa na vida, uma coisa que eu aprendi na vida. Viva dentro do seu quadrado, do seu contexto. Graças a Deus pela bênção das pessoas. O seu dia vai chegar. E não se amargure por nada. Tenha Jesus no seu coração. Tenha a alegria do Espírito Santo, a graça de Deus no seu coração. Todos os dias. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fique com essa palavra de Deus para a vida de vocês. Uma palavra de ânimo. Que a partir de hoje você decida ser uma pessoa diferente. Uma pessoa avivada. Ao propósito que estamos colocando na igreja de avivamento. Isso é buscado. Isso não é mágica. Deus não é mágico. Deus, ele se mostra para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se renda, busque. Mesmo em momentos que não estou com vontade, mas eu quero. Senhor, não estou com vontade hoje, mas eu quero ser diferente. Faça isso. Que o Senhor abençoe vocês com essa palavra. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.